Bom dia, boa tarde, boa noite, no ar, TV JC, mais uma edição, eleições 2026, um convidado, aliás, agora é uma convidada especial para falar sobre a pré-candidatura dela, né? As candidaturas ainda não foram oficializadas, então ela está na condição de pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Novo. Ela é daqui da nossa região, da Gema, Monte Alegre, Prainha, Almerim, Calha Norte, oeste do Pará. Neila Braga, obrigadão pela tua presença aqui. A gente que agradece o convite, né? Muito especial estar aqui pra gente hoje, para poder falar um pouquinho desse projeto. Neila, você de repente estava dormindo e como é que surgiu essa ideia? Poxa, olhou para o cenário assim e disse, olha, eu sei que tu é uma pessoa muito determinada, muito corajosa, com muita energia, né? Quem te conhece e sabe. E você, para quem não te conhece, consegue transmitir essa energia toda. Você acordou de repente, olhou, bom, hoje eu decidi uma coisa, você candidata a deputada estadual. Surgiu assim esse estalo? Não foi assim, não foi bem assim, demorou um pouco, Géso, pra gente aceitar. Na verdade, assim, foi da vivência, a decisão ela partiu dessa vivência. Eu vi muita mãe assim, numa fila de espera, sabe? Eu vi muitas pessoas, porque assim, eu ando muito, eu tenho projetos sociais, então eu ando muito. Então assim, eu vi muitas mães esperando uma consulta para os seus filhos. Eu vi muita gente morrer numa fila de espera. Eu vi muito trabalhador, por exemplo, ser humilhado, né? Ser explorado. Eu cansei, de verdade, eu cansei. E assim, e ver o nosso Pará esquecido, né? E como eu sou da filantropia, sempre fui, a minha família é da filantropia, a gente cansa. As pessoas estão cansadas, eu também estou cansada. O meu projeto, que são 3 anos aí de projeto, pelo menos desse projeto especificamente, foram muitas portas na cara, foram muitas noites sem dormir, então muito acolhimento de mães que são negligenciadas, então a gente cansa. Então assim, eu acredito verdadeiramente que se eu quero uma mudança verdadeira, uma mudança de verdade, eu preciso estar onde as decisões acontecem. Então, e é através da política? É através da política. Tudo é política, você sabe disso, a gente respira política, por mais que a gente queira fugir da política. Quando você diz que não faz política, nossa, você já está um posicionamento político, né? Exatamente, né? Então, assim, quando pessoas boas, pessoas competentes, quando elas se furtam da política, os incompetentes se espalham. Né? É o que acontece na nossa região. Muita gente boa não quer entrar na política porque a gente tem uma política, mas eu acredito numa política nova, viu? Eu acredito numa política diferente, porque caso contrário eu não estaria. Então eu entrei acreditando que a gente pode fazer diferente, sim. E tem muita gente que fala assim, porque política é assim mesmo. Não, eu não aceito. Vamos lá. Eu acredito sim que 90% dos políticos realmente estão ali por uma questão de politicagem, tem interesses escusos, né? Próprios. Eu acredito nisso, mas tem uma parcela pequena que realmente quer fazer uma política de verdade, voltada para o povo. Mas política, você respirou política, né? Braga, a família Braga tem uma importância muito grande, principalmente na região da Calha Norte. Né? Tem, mas nessa época eu nunca pensei em entrar na política. Eu via a política de longe, mas não me agradava. Não me agradava. Os meus projetos sociais sempre foram paralelos. Eu nunca tive um padrinho político, eu nunca exerci nenhum cargo político, então os meus projetos eles são apartados da política. Inclusive o projeto atual também é apartado da política, ele vai para além da política, né? Um projeto que realmente nasceu da minha dor. Tem gente que não te conhece, né? Você está estreando, claro. Vai estrear na política. Está estreando na política porque você já está na pré-campanha, né? Quem é a Neila Braga? Cara, te falar, a Neila Braga é aquela pessoa assim que eu sou muito boa. Eu sou muito boa. Mas também eu consigo mostrar uma outra versão. Entendeu? Em que sentido, Neila? Se eu tiver que defender os meus, eu viro uma leoa. Os meus, que eu digo os meus, né? A população que eu tô ali brigando, aquela região de Prainha que eu tô ali buscando os direitos, saúde, que eu tô brigando por um mediador, que eu tô brigando pelas minhas mães atípicas, a população de um modo... Eu viro bicho, de verdade, eu vou ali... E isso vem muito da advocacia.
Né? A advocacia, ela me proporcionou esse embate, essa briga. Então, eu sou essa pessoa que eu realmente eu sou da filantropia, eu sou muito boa, mas também eu consigo brigar, lutar pelos meus, pelos direitos dos meus e brigar pelo aquilo que eu acredito que é correto. Eu sou advogada, eu sou professora, eu sou mãe de 2 crianças com autismo, né? Eu tenho vários projetos sociais, são 18 anos de um servir, realmente sem nunca ter exercido cargo político nenhum, realmente só comprometida com a população. Eu costumo dizer, Gesso, que eu fiz o caminho inverso, né? Eu primeiro trabalhei muito pela população, muito mesmo, para que eu pudesse me sentir digna de ocupar um cargo desse. Então, primeiro eu fiz, para depois realmente tentar uma vaga na LEPA. Para que eu... Especificamente, quais são os projetos que tu lideras? Pois é, vamos lá. Eu vou falar atualmente. Na verdade, eu já tive vários projetos, inclusive aqui em Santarém, Filhos de Pelo, voltado para a gente atua aqui durante 4 anos. Só que é o seguinte, Gesso, o que acontece? Quando o Estado falha miseravelmente, como ele tem falhado, essas iniciativas, como ONGs, como projetos sociais, elas entram em ação. Não deveria. Porque caso o Estado ele fizesse e ele honrasse com seus compromissos, com aquele pagador de imposto que é você, que sou eu, talvez eu não tivesse que tirar do meu bolso para ajudar pessoas que precisam. Entendeu? Mas como o Estado ele falha miseravelmente, a gente precisa, a iniciativa privada precisa fazer isso pelo próximo. Então, aqui em Santarém nós tivemos o projeto Filhos de Pelo, que ainda perdurou durante 4 anos, mas o que acontece? Quando não há iniciativa, a tendência desses projetos é acabar. Né? Porque nenhum projeto sem iniciativa, ele consegue se sustentar durante muito tempo, porque são projetos caros. Por exemplo, tirar um animal da rua e as ONGs que estão aqui, que a gente já trabalhou junto, sabem que para tirar um animal da rua custa R$2.000, R$3.000, principalmente quando ele já vem com muitas doenças, é muito caro. Então, as ONGs que eu conheço, elas estão assim na luta e estão endividadas. Aí eu tinha nós paramos porque realmente não tinha como se sustentar e me afetou muito psicologicamente porque é impressionante como o homem ele pode ser cruel. Então, muitos animais em estado de violência, maltratados, isso afetou muito o meu psicológico. E aí a gente ainda conseguiu aí sustentar durante 4 anos no município de Santarém. Nós tivemos em Prainha, projeto voltados para idosos. Eu tinha uma academia onde os idosos malhavam e se exercitavam gratuitamente, eles não pagavam. E meu marido, que era fisioterapeuta, fazia esse atendimento dos idosos também, gratuitamente. Nós tivemos projeto voltado para gravidez na adolescência, também no município de Prainha. E agora eu tenho projeto voltado para crianças com autismo, onde eu tiro 70% dos meus honorários para pagar a consulta para aquelas mães que não conseguem pagar um neuropediatra. Ou seja, o projeto ele é voltado para mães vulneráveis financeiramente. Esse é o projeto Menina dos Teus Olhos? Ele nasceu assim, ele é especial para mim, porque ele nasceu... Tem a ver contigo, né? Ele veio comigo, cara, porque assim, eu conheço a dor dessas mães. Eu sei o que elas passam, entendeu? Assim, são 2 filhos com autismo. Eu não sei o que é um maternar normal. Eu só sei o que é um maternar atípico. Eu não sei como é ser mãe de uma criança considerada normal, sabe? Eu tenho até curiosidade. Meu Deus, como será, né? Mas, então eu conheço a dor dessas mães. Eu sei. Então, por isso que a minha luta não é só para levar consultas. A minha luta é para levar dignidade para essas mães e para essas famílias. Porque o que acontece? Existe uma invisibilidade muito grande no nosso estado, né? O nosso estado, para essas mães, essas crianças, onde quer que eu chegue com o meu projeto, porque não é só Monte Alegre. Não tem uma voz hoje no parlamento que você consegue ouvir a população, as mães que têm os filhos autistas, podem ter como referência hoje? Tem alguma voz? Eu digo a nível estadual. Não, estadual eu não consigo visualizar ninguém. E você é uma pessoa que é ativista, eu não consigo visualizar ninguém.
Eu acho até que por isso, por essa falha tão grande, essa ausência tão grande, porque nos municípios que a gente tem andado, não existe o tratamento, e eu falo tratamento porque realmente é um tratamento com psicólogo, com fonoaudiólogo, não existe. Psicólogo, principalmente, né? E assim, quando tem esses profissionais, tem uma fila de espera de 500, 600 pessoas. Assim, é desumano, sabe? É muito triste. Então, por exemplo, quando o meu projeto chega numa cidade, a demanda é enorme, mas, por exemplo, eu consigo atender no máximo 50 mães por ação, né? Que é o que eu consigo pagar. E assim, nem sempre foi assim. Eu comecei com 10, né? Logo lá atrás com 10. Só que assim, é impressionante que como a gente vai abençoando a vida das pessoas, Deus também vai abençoando a nossa, vai capacitando e a gente vai... E hoje a gente consegue levar 50, né? De 40 a 50. Então, a tua candidatura, aliás, a tua pré-candidatura, ela tá pautada principalmente nesse segmento das mães também atípicas? Também, mas a gente foca também muito nas mulheres, muito de uma maneira geral. De uma maneira geral, a violência contra as mulheres, a gente tem batido muito nessa pauta, e também a questão da violência contra vulneráveis. A gente tem batido muito nessa pauta também, né? Então, assim, não só, lógico que a gente tem como carro-chefe aí o autismo, não só o autismo, né, as pessoas com deficiência de um modo geral, porque o projeto ele atende não só as crianças com autismo, mas com outras deficiências. O Estado, como já falaste, hein, o Estado falha muito nessa questão da assistência psicológica, da assistência especial mesmo, né, dada para os autistas aí. Você, além de ser mãe de 2 autistas, é mulher. E eu quero saber o seguinte, esse empoderamento da mulher, né, é importante, a participação da mulher, claro, é importante, mas quem é que também é importante para que a mulher seja empoderada dentro de casa? O marido. O marido, né? Porque o que acontece? Por exemplo, eu estou aqui porque o meu marido me apoia, né? Hoje eu estou há 3, 4 dias fora de casa, hoje o meu marido está sendo pai e mãe. Em outras ocasiões que eu passo uma semana fora de casa, ele tem sido pai e mãe. Então, se eu não tivesse o apoio do meu marido, talvez eu não estivesse galgando esse caminho. Mas eu tenho o apoio dele incondicional em casa. E o que acontece é que tem muitas mulheres que não têm. Esbarra dentro de casa. Tem muitas mulheres que querem vir para a política, né? Porque não é um terreno fácil, é um terreno hostil, tá? A gente tem enfrentado muita dificuldade. Você como pré-candidata, você sente isso? Muito, muito. A gente escuta até piadinhas. Antes da gente chegar, olha, tá chegando aquela mulher aqui, por que ela não vai cuidar dos filhos dela? Porque as pessoas sabem que eu tenho 2 filhos com deficiência, né? Ela deveria estar em casa cuidando dos filhos dela, né? Ela deveria estar em casa cuidando da família dela. Então, assim, historicamente, a gente percebe que historicamente, é um ambiente que predomina os homens, né? E ainda assim, atualmente, predomina. Só que existe uma incoerência tão absurda, porque nós, mulheres, nós somos 55% do eleitorado. Se nós quiséssemos, nós íamos dominar o mundo. O Brasil, pelo menos, né? O Brasil. Mas o que é que se tem? Tem mulheres votando em homens. E isso aqui, Egésio, só para deixar claro, não é uma disputa de gênero, tá? Não é uma disputa de gênero. Muito longe disso, mas eu acredito que sim, deveria ter o equilíbrio. E nós ocupamos no máximo 20% ali das cadeiras de um modo geral, né? O resto, o que se predomina é o homem. Só que tem pautas que o homem verdadeiramente não vai entender. O pensamento da mulher, ele é muito mais universal. Né? Ela consegue entender família, outra mulher, enfim, a mulher, você sabe disso, né? Você sabe disso, tem uma sensibilidade muito maior, né? É muito mais criteriosa, mas não significa dizer, gente, que o homem ele é inferior, não estou falando nesse sentido, eu estou falando que deve haver um equilíbrio. Imagina homens e mulheres trabalhando juntos, né? Então, sim, tem que ter o equilíbrio, mas o que nós temos é que a maioria vota, como se não desse credibilidade para outras mulheres. Por que o Novo? Por que você escolheu o Novo como partido para te lançar politicamente, para te lançar na vida pública do Pará? O Novo
eu comecei a estudar o Novo. Vou ser honesta contigo, aqui na nossa região não tinha ouvido falar do Novo ainda. E aí, ano passado, muitos partidos me procuraram. E é uma decisão muito difícil. Eu comecei a estudar os partidos. Não, esse partido aqui, né, não diverge com o que eu penso. Esse partido aqui, poxa, vota em pautas que eu não concordo. Esse partido aqui... E o Novo, cara, o Novo ele me surpreendeu tanto que para que eu pudesse ser pré-candidata do Novo, eu tive que fazer uma avaliação. Eles me avaliaram. Que Né? bom, né? Eles me avaliaram para ver se eu tinha tendências à corrupção. Então eu fiz uma avaliação. Aí já pensou se eu falho miseravelmente? A sorte que não, né? A sorte que não. Depois dessa prova, dessa avaliação, eu ia descobrir se eu era, né, se eu tinha tendência à corrupção ou não. Então assim, eu achei muito legal, já fazendo uma peneira, né, daqueles que têm tendência para corrupção. Ele já me pegou aí, né? E aí eu comecei a observar também que ele tinha pautas que, pô, cara, eu acredito nisso. Eu acredito na família, sabe? Eu acredito nos valores da família. Eu sou um pouco conservadora, gente. Eu admito. Então, eu acredito muito na família, no respeito, tá? No respeito. Eu acredito que política é uma coisa, porque a gente... é como se na política valesse tudo, Gesso. E não é bem assim, cara. Não é bem assim. Política não vale tudo. Eu acho que, acima de tudo, nós precisamos respeitar o nosso adversário. Eu respeito o meu adversário, entendeu? Eu jamais, por exemplo, viria aqui no seu programa para falar mal dos meus adversários, entendeu? Porque o respeito, eu acho que para além da política a gente tem que respeitar. Então o Novo, a escolha do Novo, eu analisei outros partidos, eu estudei, eu olhei, cara, esses princípios aqui coadunam com o que eu acredito, né? Com o que eu pratico. Então, acredito que aqui é o caminho. Só que assim, eu posso ser honesta contigo? Eu não tenho um partido de estimação, né? Eu tenho pessoas de estimação. Eu acredito nas pessoas. Eu estou aqui acreditando no meu partido, estou nele porque os princípios que ele ali estabelece estão... Mas a partir do momento que o partido acontece, né? Porque, por exemplo, eu já fui petista. Me decepcionei, né? Mas não é por isso que eu vou ser cega. Não, você PT, tá fazendo um monte de coisa errada, vou continuar aqui sendo PT. Não, a gente não pode ser cego. Então, assim, não existe um partido, porque o que acontece? Hoje as pessoas, elas brigam tanto por conta de partidos que esquecem o principal, que é o povo, as pessoas, que é a população. Então as pessoas não querem saber, estão brigando por conta de partido e de candidato ali de estimação. E o povo, onde é que fica? Então, eu estou no Novo, eu sou o Novo, eu acredito nos princípios do Novo e eu espero que se mantenha assim, né? Que o partido ele não se desvirtue, né? No longo da trajetória do Novo. Eu acredito no Novo, estou no Novo, acredito que fiz a escolha certa, mas eu tenho pessoas de estimação. Eu acredito que enquanto a gente estiver brigando, porque existe essa briga, né? Pessoas do partido A, partido B, partido... E aí? As pessoas vão continuar padecendo? A gente precisa olhar para as pessoas. Essa é uma visão minha, tá? É uma opinião minha. Porque enquanto está todo mundo brigando por conta de partido, se degladiando, e o povo fica padecendo... E o que está te surpreendendo nessa campanha? Primeira campanha tua? Cara... E o que, puxa, eu não percebia isso aqui de fora. A sujeira tá me surpreendendo. Porque assim... Em que sentido? Assim... Porque eu sabia que era sujo, eu só não sabia que era tão sujo. Eu posso chamar palavrão? É muito fácil ser filha da puta na política. É muito fácil, cara. Eu mesma já recebi várias propostas. Inúmeras propostas. Então, na política é muito fácil tu ser sacana. Eu vou para reuniões, que eu saio de reuniões, eu fico assim, cara, de onde tem esse dinheiro todo? É do povo, cara. Então, o que mais está me surpreendendo nesse mundo político, é a sujeira, é a malandragem, é a patifaria, que eu sabia que existia, eu só não sabia que era tanto. Que era nessa dimensão. Nossa Senhora! E sabe o que eles menos estão preocupados? Com o povo. Eles querem se eleger para saber de que modo eu vou recuperar o dinheiro que eu gastei, de que modo eu vou poder trocar. Essa é a realidade negativa. E a realidade positiva? Tá louco. Calma aí, deixa eu pensar. A positiva. A positiva
É o acolhimento. As pessoas, elas estão tão desacreditadas que quando tu chega, Jesus, por exemplo, eu chego, eu não posso fazer promessas, eu não posso pedir voto, mas eu posso me apresentar como pré-candidata, né? E assim, sabe o que está sendo mais bacana? É quando você chega de verdade. Por exemplo, quando você chega com a pessoa e diz assim, olha, eu não vim aqui te prometer nada. E eu falo para minha equipe toda, não vamos chegar mentindo para ninguém. Porque a mentira, ela é fácil, ela seduz. É fácil. Vamos chegar com a nossa verdade. Não vamos fazer promessas as quais não podemos cumprir. Não vamos. Se a pessoa tiver que acreditar em mim, ela vai acreditar pelo que eu sou, pela minha trajetória. Entendeu? E o mais bacana é o acolhimento. Pô, bacana, sabe? Porque as pessoas estão cansadas de promessas. O povo chega prometendo muito, mundos e fundos, e não entrega nada. Eu tô cansada como eleitora de promessas. E na prática, na verdade, o que nós temos é abandono. Você é da região da Calha Norte, olhando você no avião, olhando o panorama da Calha Norte, né? Almeirim, principalmente as 3 cidades mais importantes ali da região, né? Almeirim, Prainha, Monte Alegre. Qual a realidade que você olha e te angustia, te deixa angustiada e que tu achas que como deputada eleita, tu pode muito bem mudar, pelo menos um pouquinho essa realidade? Eu vou falar o que me deixa angustiada. A saúde. O abandono. A saúde é lastimável, é triste na nossa região. Triste. Por exemplo, na cidade que eu moro, vários profissionais, se a gente quiser ser atendido, a gente tem que vir para Santarém, que já há um esgotamento muito grande, porque é polo de todas essas cidades, né? Aí vai para Prainha, a mesma coisa. Sabe, não tem um cardiologista, não tem um pediatra. Se tem um pediatra, ele fica ali 15 dias, aí os outros 15 dias a cidade fica desassistida. Essa é uma situação, desesperador. É uma situação que não muda, né? Não muda. Você saiu de lá, era assim. Era assim. Eu voltei, tá do mesmo jeito. Aí o que acontece? Quer dizer, não tem um hospital regional? Por que não tem um hospital regional em Prainha hoje? E olha, nós merecemos. Isso. E nós precisamos, né? Aí o que acontece? O cara sai de lá para tentar pegar uma vaga aqui, por essas estradas feias, que são horrorosas, às vezes morre no caminho. É a nossa realidade, entendeu? Então, assim, a questão, porque, Jesus, é o seguinte, cara, a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver saúde, a gente não tem nada. É simples. Tu pode ter tudo, mas se tu não tiver saúde, tu não tem nada. Tu não trabalha, tu não vai em lugar nenhum, nada. Então, nós precisamos de saúde e de políticas públicas de saúde que preste, que realmente vá atender os anseios da população. As demandas. É muito grande, é uma TFD, uma humilhação, aí vira moeda de troca nessa época eleitoral. Olha, eu vou conseguir uma consulta para ti lá, mas o meu candidato é esse. Isso vale para Almeirim, para Monte Alegre, para Prainha? Aí é para todo lugar. A gente, olha, tá aqui, a fulana conseguiu para mim, mas eu vou ter que votar no candidato dela. Já escutei isso, sabe? Olha, eu vou lá, mas consegui. Aí virou barganha, virou moeda de troca. Uma coisa, um direito que é essencial, um direito que me assiste, que te assiste, cara. Aí as pessoas acham que é favor, não é favor, é direito, sabe? É direito. Por exemplo, lá em Monte Alegre. Lá em Monte Alegre a gente está numa situação que estava morrendo várias crianças ao nascimento, aí foram descobrir que tinha pediatra, que a pediatra ficava 15 dias, os outros 15 dias não ficava, e aí os outros 15... Então, assim, é um caos, é um verdadeiro caos, a maternidade está uma loucura lá, né? Então, assim, vai recorrer para quem, né? Para quem vai recorrer? Fica complicado. E uma outra coisa, sem ser saúde? Que acaba, porque está tudo muito interligado. Por exemplo, o que me assombra muito e que eu tenho sentido na pele são as estradas. Porque as nossas estradas, pense bem, as nossas cidades, as distâncias, elas são enormes, né? Então, por exemplo, para que a gente venha para Santarém ou para qualquer outro lugar, esse deslocamento é terrível,
né? E quando tem um asfaltozinho ali, não tem uma manutenção, é esburacado. Então, assim, nós necessitamos para tudo. Economia, saúde, educação. Então, as estradas, elas são... É uma tristeza, né? E quando é na época do inverno, a gente se isola, né? Porque você vê aí a nossa Transamazônica. Fica praticamente intrafegável, né? Então, para a economia, para tudo afeta tudo, a nossa região. Então, isso é bem uma coisa bem mesmo... e são tantos os problemas que, se a gente for sentar para listar, são enormes. Mediador, escola, tudo. Tudo, tu entra... Olha, por exemplo, amo morar em Monte Alegre, mas morro de medo de adoecer lá. Morro de medo que os meus filhos precisem da saúde lá. Entendeu? Porque a gente vai ter que correr para Santarém. Ou é pela estrada, ou é através de barco, e demora. E se for uma emergência? Leila, a tua preocupação, eu acho que tu tá te posicionando na campanha deste ano, né? Isso eu já tenho percebido isso, principalmente nas redes sociais, como que você é forte, como você tem uma energia muito grande lá, né, nas redes sociais, como uma candidata diferente, né? Tu achas que pode fazer a diferença na Lepa? Como mulher, claro que tu vai ser mais uma mulher para aquele time, para aquela casa cheia de homens. Claro que isso é importante. Mas tu achas que, independente de mulher ou homem, como parlamentar, a palavra parlamentar aí cabe para os dois sexos, né? Feminino, masculino. Como parlamentar, tu pode ser uma pessoa diferente e como é que tu vai te apresentar diferente para a população, se eleita? Eu vou te responder isso com uma afirmação. Eu não acredito em quem fala, Jesus. Eu acredito em quem faz. Por quê? Neila, então porque as pessoas já estão tão incrédulas que as pessoas perguntam assim, mas quem me garante que quando tu entrar lá, tu não vai ser a mesma coisa? A minha trajetória. Antes de fazer promessas, eu faço. Eu primeiro faço, não gosto de promessas, tá? Não gosto de promessas. Não gosto de pessoas que prometem, faz inúmeras e não cumprem nada. Eu gosto de fazer. Então, eu já faço há 18 anos pela minha comunidade. Eu faço, eu trabalho, eu tenho trajetória. Então, isso me garante que eu serei diferente, porque eu já faço. Eu já faço pela minha comunidade, eu já faço por Santarém, eu já faço por Monte Alegre, eu tenho trabalhos na minha região, sem nunca ter exercido cargo nenhum, sem nunca ter pleiteado cargo político nenhum. Então, eu sei que será diferente porque eu já trabalho, palavras bonitas não me seduzem, promessas não me seduzem, trabalho me seduz. Né? A gente tem que observar quem tem trabalho, porque é muito fácil criticar o trabalho do outro, mas apresente o seu trabalho, apresente o que você já fez. Né? Muita gente fala assim, porque tu precisa bater no fulano, tu precisa bater no ciclano, tu precisa se posicionar. Esse não é o tipo de política que eu acredito. Eu acredito numa política limpa. Eu quero crescer, mas eu não quero crescer desrespeitando o meu oponente, batendo do meu oponente, ou então eu não quero crescer na fragilidade da população. Né? Eu vejo, e é uma coisa que é até uma crítica que eu faço, uma crítica assim, no modo geral, eu não admiro pessoas que fazem uma política batendo e usando do sensacionalismo, usando da dor da pessoa para se promover. Não é uma política que eu quero para mim. Quem é que, como político, tu olhas na televisão, olha, fazendo uma leitura no jornal, tu diz, poxa, esse cara é uma pessoa que eu admiro politicamente. Cara, o Zema. O Zema é um cara assim que eu olho e falo, cara, fora do sério. Cara empresário, cresceu, sempre trabalhou, sabe? Tá ali na política fazendo a coisa. Governador de Minas, né? Que é candidato, pré-candidato eu olho para esse cara, quando eu crescer, eu quero ser desse jeito, bem aí. Entendeu? Os valores também ali. Porque, como eu te falei, nesse meio é muito fácil você desviar. Se você não tiver valores consolidados, você sucumbe. Tô te falando. Se tu não tiver valores ali enraizados,
você sucumbe, porque é fácil, é tentador, entendeu? Então, se você não tiver aquele comprometimento mesmo, cara, dança. Para encerrar, eu quero fazer uma pergunta para ti. Os eleitores que não te conhecem, pela vez que estão te olhando, estão assistindo aqui a entrevista, né? O que tu falarias para ele? Porque ele deve estar se indagando, por que eu vou votar nessa jovem, bonita, advogada, o meu advogado, ele, né, tá bem aqui, né, que faz parte disso. Eu acho que ele não vai permitir que eu responda, porque eu não posso fazer promessas, não é isso? Eu não posso dizer por que ele votaria em mim, porque fica parecendo, não é isso, doutor? Então, essa pergunta eu vou me furtar de responder, não porque eu não saiba responder, porque esse momento não é um momento de responder essa pergunta, porque pode ser que a gente responda lá na frente, né, doutor? Então, assim, a gente está um pouco tendo critérios mais para falar algumas coisas, então acredito que... E por que ele... Mas vamos lá, pra gente não te deixar no vácuo, Géso. O que eu posso falar para vocês? Eu não posso pedir voto, mas nada me impede de me apresentar como pré-candidata a deputado estadual pelo Novo. Eu não posso agora pedir teu voto, porque esse não é o momento, mas eu peço que você me conheça. Você saiba quem eu sou, você conheça a minha trajetória, o que eu já fiz por Santarém, o que eu sigo fazendo por Santarém, Monte Alegre, Prainha, Rurópolis, Belterra, onde mais fomos, né? O que a gente tem feito por essa região, né? E eu te peço também, vou fazer um apelo, posso? Pode. Vou fazer um apelo. Se você, mulher, se sente honesta, digna, capacitada para ocupar esse espaço na política, vem para a política. Nós precisamos de você, nós precisamos de mulheres na política. Vem para a política que a gente está te esperando, né? Então, assim, eu quero te agradecer, né? Eu quero, primeiro, não deixe de me acompanhar e de conhecer, saber quem eu sou, né? O que eu sou capaz de fazer e o que eu já fiz com muita determinação e muito amor ao próximo. E não é demagogia, viu? É amor ao próximo mesmo, é um servir. Me acompanhem, me conheçam, né? Para que você conheça um pouquinho da nossa trajetória. E eu te agradeço, né? Assim, sempre é um prazer, né? A nossa conversa sempre flui, muito boa. Foi uma satisfação estar aqui contigo hoje. A gente sabe que é luta, mas esse é um espaço que eu te falei, é um espaço que tem credibilidade, né? Você tem credibilidade, então te agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje. Obrigado a você, eu tenho certeza. Você vai vir aqui, quando já com candidata, né? Para a gente conversar, para a gente te perceber, te olhar mais de perto, agora na condição de candidata. Eu acho que você, aqui na região, ser eleita pela região é importante, porque é muito mais fácil eu cobrar da Neila Braga, deputada, do que eu cobrar de uma deputada lá do Sudeste, lá do Sul do Pará, né, que nunca mais vem, que só vem aqui na campanha. Vem no período. Você aqui, com uma crítica, vai ouvir as críticas, seja da população santarena, seja da população de Prainha, de Almerim. Isso vai chegar nos teus ouvidos, porque você é daqui, você vive aqui. E a gente quer trabalhar por aqui. Isso, então né? por isso que eu digo que nós da região oeste do Pará, nós da região do Baixo Amazonas, aqui do Tapajós, né? de maneira geral na região oeste do Pará, temos um compromisso muito grande com os nossos candidatos, porque eles moram aqui, tá? É importante que você preste atenção na hora de eleger os seus candidatos. Tá? Candidato que só vem aqui na época da eleição vai te dar um problema, vai te dar uma dor de cabeça, porque ele nunca mais vai aparecer. Tá? Nem mora aqui, tá? Vai ficar aqui. Ela é daqui. As críticas que você fizer contra ela, a favor dela, vão reverberar no meio social dela. Ela pode até não ouvir, mas o assessor dela vai ouvir, né? O vice, o marido dela vai ouvir, as crianças dela, os parentes dela vão ouvir e vão transmitir para ela, porque ela é daqui, né? Então, a tua presença aqui também tem esse sentido, tá? Ele tem esse sentido de ser uma candidata da região e por isso a gente prioriza as pessoas aqui, porque de qualquer maneira a eleição é um movimento regional de fortalecimento da nossa região. Eu moro aqui, você mora aqui, então nós temos compromisso com isso. A gente já
tem um trabalho assim, né, na região, consolidado, de anos, com amor, que a gente tem esse sentimento de transformar a vida das pessoas da nossa região. E isso é muito da gente porque a gente pertence aqui ao lugar. Então a gente quer o melhor para nós, para os nossos. Quando eu digo os nossos, quem mora na nossa região de um modo geral. Então a gente tem esse sentimento, né, Gesso, de querer essa transformação para o nosso lugar, de onde a gente pertence. Então eu acredito que realmente as pessoas, elas devam avaliar com carinho, até porque é um momento único. As pessoas, elas têm um poder tão grande na mão, Gesso, que é o voto. Né, um poder de transformação, né, um poder de mudança. Olha, nós colocamos ele lá, mas também nós temos o poder de tirar. Entendeu? Então, assim, eu acredito que as pessoas realmente têm que avaliar com carinho essa situação. Obrigado pela tua presença. Querido, eu que agradeço, de verdade. Obrigada mesmo, viu? Obrigado você pela audiência, obrigado você por ter nos ouvido até agora. E não esqueça, sempre tem um programa aqui na TV JC, todas as semanas, todos os dias da semana, você sempre vai ver. E não esqueça de acompanhar a gente lá no canal do YouTube, TV JC. Tchau!